Agora, de que forma, reverendo, de que forma a IPB e suas autarquias podem aprimorar sua governança para enfrentar o nepotismo e os conflitos de interesse, cultivando uma cultura de transparência, responsabilidade, qualificação e excelência na gestão? A pergunta já esteve aqui entre nós e essa pergunta voltou. Queridos irmãos, especialmente você que é deputado, entenda, onde existiu o elemento humano, haverá a possibilidade do mau uso dos bons dons que Deus nos dá. Isso eu não sou imune, nenhum de nós é imune. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o entenderá, quem o discernirá? De modo que só existe algo que pode ser feito. Primeiramente, o cultivo da parte daquele que está na gestão de uma autarquia, de um órgão, de uma comissão, de um concílio, de um cultivo de uma vida piedosa, da vigilância do próprio coração. E isso, obviamente, é fruto da dedicação de cada um a Deus. Mas, paralelamente a isso, sempre que houver uma estrutura de controle, de compliance, de transparência, de uma governança com as melhores práticas, e nós precisamos buscar sempre, nesse aspecto, as melhores práticas, isso será minimizado. De modo que eu entendo que uma das coisas que nós podemos e devemos fazer, e que outras denominações e outras grandes instituições do terceiro setor, e nós poderíamos dizer que, de uma certa maneira, uma denominação como a IPB faz parte desse setor de prestação de serviço, no nosso caso, serviços espirituais, religiosos, que precisa ter de uma formação contínua nessa área. E para isso, eu acredito que o Supremo Conselho pode utilizar, inclusive, dos muitos profissionais dessa área, que podem, da mesma maneira que a tesouraria da igreja faz, que a secretaria executiva faz, rodar este país, e particularmente nas instituições, fazendo uma formação contínua de gestores presbiterianos com as melhores práticas. Isso precisamos ter, de maneira analógica, uma escola de formação de gestores presbiterianos. Porque a verdade é que isso pode ser feito, inclusive, aproveitando a estrutura dos seminários, que muitas vezes tem espaços e horários disponíveis para isso. Por quê? Porque nós não somos mais aquela igreja do centenário. Nós somos uma igreja com autarquias, com órgãos, com orçamentos, com conselhos cada vez mais complexos, que têm que lidar com situações que hoje estão, seja na Lei Geral de Proteção de Dados, seja nas leis de regulação econômico-financeira, que a todos nós obriga. Ter essa capacitação permitiria que nós tirássemos da ideia de que aquele pastor como eu, ou como você, presbítero como você, ou como outros tantos, que tem boa condição, uma boa formação e que tem disposição para servir a igreja, possam servir mediante uma capacitação, criação de um banco de talentos, de pessoas capacitadas, de gerações diferentes, que a igreja, através dos seus concílios, as autarquias, através dos seus conselhos, possa ir lá e captar. Nós hoje temos uma necessidade, e quem está no meio da gestão sabe disso, de termos profissionais presbiterianos que hoje estão espalhados no Brasil todo e que servem a outras tantas instituições muito bem qualificadas, com as melhores práticas de governança e que eventualmente não têm tido espaço e às vezes precisam ter o espaço, e isso a gente faz quando cria uma política de capacitação e de seleção desses profissionais, que passe não ao largo dos concílios, mas que possa municiar os concílios com esses profissionais. Então, uma melhor seleção de profissionais competentes, presbíteros, oficiais ou não, para os cargos de gestão e governança,
uma escola de formação contínua desses gestores, que existe inclusive em outras denominações presbiterianas do mundo afora, e aquilo que nós chamamos de adoção das melhores práticas de compliance, de transparência e assim por diante. Eu entendo particularmente que nós devemos usar na Igreja Presbiteriana do Brasil um princípio que o Senhor Jesus Cristo nos colocou. É que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós estaremos pecando. E para mim, nessa área de gestão e governança, é que tudo aquilo que eventualmente pode ser admitido lá fora, não pode ser admitido na igreja. Quanto mais aquilo que não pode ser admitido lá fora, ser admitido na igreja.